Oi, gente, eu sou a Jéssica Maier. E eu sou a Débora Medrado e juntas estamos começando mais um episódio do Gin Lovers. E Débora, que saudade de você, minha parceira. Como você tá? Como tá sendo enfrentar essa quarentena? Como tá sendo a sua alimentação? Conta pra gente seus desafios. Ai, Jé, que saudade de você. Ai, tá tudo bem, graças a Deus, na quarentena. Todo mundo com saúde. Tô saindo só pro essencial, né? E recomendo a todos a fazerem o mesmo. Quem puder ficar em casa. E já na alimentação, tem dia que eu tô uma draga, mas tem dia que tá tudo ok. Como vai a sua quarentena, sua alimentação, Jé? Aqui tudo bem, o mais importante é a saúde, né? Aqui todos bem, minha família. E a alimentação é um desafio diário, né? Que a gente enfrenta, né? Muito tempo sem fazer nada, então parece que a ansiedade aumenta, a vontade de comer também. Mas tudo bem, né? Sim, gente, faz parte. O mais importante tem que ser o equilíbrio, tá bem? E por isso, hoje a nossa conversa é com uma ex-ginasta e maravilhosa nutricionista. Conta pra gente, Jé. Ela foi ginasta da Seleção Brasileira de Individual e de Conjunto por vários anos, campeã pan-americana também, e hoje ela trabalha na área da nutrição e tá também cursando Educação Física. Eu sou fã dela. Eu sou muito fã, gente. Com vocês, a maravilhosa, minha inspiração, Driele Daltoé. Seja bem-vinda, Drica! Ei, meninas, obrigado pelo convite. Vamos lá, Drica. Você é nutricionista hoje, né? Isso, eu sou nutricionista especializada em esportiva, sou também estudante de educação física, então tô no meio aí do esporte, né, de várias formas. Sim. Você foi ginasta por quanto tempo? Vamos fazer as contas aqui. Eu fui ginasta por mais ou menos uns 17, 18 anos, digamos assim, né? Tem mais ou menos um ano e meio que eu parei de competir. Então acho que é isso aí, dá uns 18 anos. Uau! Então, Drica, por que você escolheu cursar nutrição? A própria GR que me ajudou a escolher meu curso, né? Quando eu era criança ainda, na época que começou assim, o treino a ficar bem puxado. Na minha pré-adolescência, acho que eu tinha 12 anos, a primeira vez que eu fui a uma nutricionista, que eu tive a necessidade de ir numa nutricionista, porque os treinos estavam ficando muito intensos e eu não estava acompanhando tão bem, e grande parte disso era por conta da minha alimentação, que eu não me alimentava o suficiente. E aí foi muito legal que eu saí da nutricionista super animada, eu gostei bastante. E na época mesmo eu já falava que quando eu fosse entrar na faculdade, a minha primeira opção de curso seria nutrição, por conta desse contato que eu tive ainda quando ginasta. E foi sempre uma especialidade que eu tive acompanhamento dos meus 12 anos até finalizar minha carreira, né? Até eu me formar, na realidade. Eu sempre fui a nutricionista, eu sempre vi a real necessidade e como aquilo me ajudava dentro do esporte. Don't stop. Drica, você já falou pra gente, mas conta mais um pouco da importância de uma nutricionista para um atleta, para uma pessoa, de uma pessoa seguir uma dieta, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa importância. A gente pode considerar que a alimentação, né, saudável, ela é positiva para qualquer pessoa, né, desde o sedentário até o atleta de elite, para promover real, né, a saúde de forma integral, o bem-estar, né, que a gente chama de bem-estar físico, mental e social. Então a alimentação ajuda muito nessa promoção de saúde.
Mas quando a gente fala de atletas especificamente, a gente trabalha muito com o rendimento do atleta. Em primeiro lugar, né, isso que a nutrição esportiva preza, o rendimento aliado à saúde, né, desse atleta. E claro, eu acho que não só na GR, mas em qualquer esporte, a gente também tem que pensar muito na relação que esse atleta tem com a alimentação, né? Como que ele lida com essa questão de o que pode, o que não pode, né? Esses tabus que são impostos em cima das modalidades esportivas. Então, eu gosto de trabalhar não só com o rendimento do atleta, mas também com essa boa relação, né? Com o alimento mesmo, para que ele seja saudável não só enquanto ele está sendo um atleta, mas também quando ele parar, né? Quando ele encerrar sua carreira de atleta, ele também manter uma vida saudável, com uma alimentação saudável. Sim, e a GR especificamente tem um padrão corporal, né? Diferente, eu acho, dos outros esportes, né? Meninas precisam ser muito magras, né? E ao mesmo tempo treinam muitas horas por dia, né? Então, com certeza, a alimentação é fundamental para uma ginasta, especificamente, né? Com certeza. É muito importante que toda ginasta que vá procurar um nutricionista, que ela se certifique que esse nutricionista conhece a modalidade que ela pratica, né? Porque a gente tem igual você falou, a gente tem uma estética específica. É claro que a gente tem que considerar também os diferentes tipos de corpo que a gente tem dentro da mesma modalidade, mas conhecendo a modalidade, a gente tem que trabalhar em cima disso, então não pode ser uma recomendação muito geral, né? Quando a gente fala de recomendações nutricionais para ginastas, a gente tem que considerar que tem essa estética específica e ao mesmo tempo a gente não pode comprometer nem a saúde, igual eu falei também, nem o rendimento da ginasta. Então, como fazer isso, né? É uma prática que eu utilizo muito, além de fazer toda a avaliação física, dietética e tudo mais, é sempre saber se os exames dessa ginasta, né, exame de sangue, está tudo em dia, está tudo ok, porque dessa forma a gente tem, muitas vezes, uma ginasta que tem, de forma geral, um baixo peso, né, se for considerar aí com as pessoas, a população em geral, mas ao mesmo tempo ela está bem nutrida e ela está saudável. Então é importante que o profissional conheça a modalidade para ajudar bem essa ginasta nesse caminho aí com a alimentação. Sim, isso é muito importante. Meninas que estão nos ouvindo agora, quando forem procurar algum nutricionista, procurem sempre alguém que conheça a modalidade. Inclusive, Drica, você faz acompanhamento online? Então, agora, a partir desse período que a gente está vivendo, foi permitido o acompanhamento online. Na realidade, já era permitido o acompanhamento, né? O que era necessário antes era que tivesse uma consulta presencial primeiro. A primeira consulta deveria ser presencial. Agora, nesse período que a gente está vivendo, não sabemos até quando que vai estar sendo liberado também essa primeira consulta online. Então, é uma oportunidade legal, né, de atender pessoas de outros estados, até de outros países, né, que eu tenho alguns atletas que são de outros lugares. E isso está ajudando bastante nessa questão aí de fazer esse intercâmbio de informações mesmo com ginastas, por exemplo, de outros locais. Você falou um pouquinho da questão da ginasta ser magra, mas nos exames tá tudo ok, ela conseguir dar conta do treino, isso não prejudicar a saúde. Então a relação entre a balança não é sempre muito assim verdadeira, né? Porque a ginasta pode estar abaixo do peso, mas está bem nutrida, né, Drica? Exatamente, a gente não deve levar o peso de balança, que eu falo assim, né, peso de balança em consideração como um padrão, né, de comparação bom, né. Primeiro de tudo que a gente tem que olhar é a estética, o visual, né, que a gente sabe que a gente trabalha com esporte, que é isso, né, a estética é como a ginasta está visualmente, é claro como ela está de rendimento. Então a balança, ela não vai nos dizer muita coisa. Então, também falando de composição corporal, então percentual de gordura, percentual de massa magra, a gente não consegue estabelecer nenhum desses valores apenas com peso de balança.
né, da ginasta. Então, o peso é um fator de comparação, a gente pode usar para comparar, né, como ela estava com como ela está agora, porém não deve ser algo que que essas ginastas devem se prender demais, né? A gente tem milhões de fatores aí para analisar que são melhores do que só o peso. Sim, e até porque assim como tem aquela ginasta que é muito magra, mas está bem nutrida, também tem uma ginasta que está dentro do peso corporal para uma ginasta, mas a composição corporal dela não é boa, ela não está bem nutrida, né, Drica? Exatamente. Então a gente tem que levar em consideração a composição corporal, tem que levar em consideração o biotipo, né, o somatotipo dessa ginasta. Tem ginastas que não vão ter o corpo, ela não pode, né, tentar ter o corpo de outro, ela tem que trabalhar com o corpo que ela tem da melhor forma possível, né? A gente tem que saber, por exemplo, ectomorfas, que são ginastas que facilmente perdem peso, que têm membros muito longos, têm dificuldade de ganhar massa magra, são ginastas que facilmente chegam nesse padrão, né? Vamos dizer assim, da ginástica rítmica. E, ao mesmo tempo, a gente tem um somatotipo que são as endomorfas, que é totalmente o contrário disso. Então, a gente não pode... aí vai muito aí também para agora falando sobre as técnicas, as professoras, né? A gente tem que saber até que ponto a gente cobra isso de uma ginasta. Que uma ginasta, por exemplo, endomorfa, né? Ela não pode ter a mesma cobrança para ter um corpo de uma ectomorfa. Tem que saber trabalhar isso aí, até que ponto é saudável para o organismo dessa ginasta e até que ponto isso não vai atrapalhar também o rendimento dela dentro de quadra. Sim, e eu acho que isso é bem importante, assim, para os treinadores, principalmente, né? Porque eu acho que isso pode ser um fator determinante para uma ginasta encerrar a carreira precocemente, sabe? Eu já conheci muitas ginastas que às vezes não tinham um biotipo ideal para uma ginasta, mas amavam a ginástica, amavam, mas chegou um momento que a cobrança era tão grande da treinadora para ela ter um corpo que ela não tinha, né? E que aí acaba desistindo antes do tempo, né? Infelizmente isso acontece. E é claro que a gente tem aquele padrão da ginástica que é um padrão europeu, vamos dizer assim, e que a gente não pode 100% aplicar no Brasil, que a gente sabe que a gente tem muita mistura de raças, né? Então a gente tem diferentes corpos, a gente não tem esse biotipo tão único aqui. Então, perceber isso na sua equipe, acho que saber aplicar isso com cada ginasta, não só no plano de treino, mas também nessa cobrança emocional quanto ao padrão físico, é muito importante para a longevidade da carreira de qualquer ginasta, com certeza. Né? Isso também, igual eu falo, né, da relação com o alimento, para o pós-carreira, a relação dela com o corpo pós-carreira também é muito importante. Então, a gente tem que trabalhar essa visão do atleta como ser humano, né, também, com certeza. Sem dúvidas, o treinador tem que ter uma relação boa com o nutricionista, né, Drica? Para ser ajeitado e a atleta saber que ela tem que estar na sua melhor forma, mas na sua melhor forma, e não ficar comparando com uma ginasta russa que já nasceu magra, tem tendência a ser magra, né? Exatamente, é muito importante essa relação, né, esse contato direto de treinadora e nutricionista, de equipe multidisciplinar, né, num todo, psicólogo, fisioterapeuta, e com nutricionista não é diferente, né, porque aí eles conseguem alinhar, né, de como está o treino, como está a alimentação, onde que dá para melhorar, né, e também, por exemplo, o nutricionista tem que saber em que fase do treinamento essa ginasta está, se está no pré-competitivo, se está no competitivo, se está no descanso. Então, e alinhar a alimentação com esses períodos, e com certeza isso faz total diferença aí em como essa ginasta vai evoluir e como ela vai ter uma longevidade mesmo de carreira. Sim, sem dúvida, né, Adri? Que muita gente fala de aumentei o peso, e, gente, tem muita coisa relacionada, principalmente quantidade de água, né? Fala um pouquinho da importância da água, Drica, porque é essencial para quem não treina, para quem treina, para viver, né? Com certeza, a gente tem uma continha básica que a gente pode fazer, tá? Vamos dizer assim, né? Primeiro eu vou falar a continha geral, seria entre 30 a 35 ml
multiplicados pelo seu peso. Mais falando de ginastas que ficam dentro do ginásio muito tempo, transpiram bastante, principalmente quando estão decolando uma competição. Então a conta aumenta um pouquinho. Pode ser feito aí um consumo de 40 ml por quilo de peso por dia de água pura. Isso é importante frisar. Não é de líquidos em geral, é só da água, né? Para que ela mantenha aí uma hidratação em dia. Hidratação tem tudo a ver com rendimento também, não é só o que a gente consome de alimento, né? Uma desidratação aí de 2% do seu peso já é determinante para diminuir muito o rendimento esportivo. Dá para reduzir aí, vamos dizer, uns 30% do seu rendimento se você estiver desidratado. Então pensa, é quase 1/3 do seu rendimento no treino ou na competição que a água determina, né, que é uma coisa simples. Então a gente não pode jamais deixar de lado a hidratação antes, durante, após o treino. E é isso que eu falei, a ingestão da água pura principalmente. E Drica, não é porque que tá suando um monte que você tá emagrecendo, né? Exato. Tem isso também, tá? A perda de líquidos não quer dizer que a gente emagreceu, tá bom? Isso varia muito de pessoa para pessoa, isso é a forma de expelir o calor, então tem gente que vai suar mais, tem gente que vai transpirar menos, isso não quer dizer que você emagreceu do começo para o final do treino. Então, diminuir o consumo de água entre sessões de treino ou de um dia para o outro, só para tentar chegar no outro dia com aquele peso, não é a melhor maneira de se resolver, né? Inclusive, o consumo ideal de água dentro dessa continha que eu falei aí antes, ele ajuda na perda de peso, né? Por diversos fatores. Então, não existe essa história de diminuir o consumo de água para estar na balança com menos peso, né? Isso não é sinal de jeito nenhum de emagrecimento. É muito bom você falar isso, que eu acho que isso deve ser falado mais para ginastas do que para os treinadores, né? Porque eu vou falar que eu já fiquei muito tempo sem beber água, não bebi água antes de subir na balança, porque a água pesa, né? Mas não quer dizer que engordou, que emagreceu. E na época, principalmente ali na época dos Jogos Olímpicos, a gente pesava acho que 3 vezes ao dia, assim. Mas o peso que valia, digamos, era o peso da manhã. Os outros pesos eram só para controle, assim, né? E eu várias vezes dormi, tipo, à noite não bebi água, para no outro dia de manhã pesar menos, essas doideiras, assim, sabe? E isso é muito prejudicial, né? Até pro rendimento do atleta na época, como também pra vida dele, né? Porque eu, quando parei de treinar, fui fazer um check-up e descobri que eu tenho cálculo renal. Então, eu acho que essa conscientização tem que vir da ginasta, né? E também, Drica, não sei se você também passou por isso, mas já treinei com treinadoras, principalmente russas, né? Que elas têm essa cultura de beber pouca água, não sei, mas eu já tive várias treinadoras, não a Camila, né, nem aqui no Brasil, mas de fora principalmente, que, tipo, falavam que a água engordava, que não podia beber muita água, que a gente bebia muita água. Imagina, a gente treinando em Aracaju, calor, exato. E beber pouca água, isso não existe, né? Não tem como, igual eu falei do corpo, a gente também não pode comparar o clima que a gente vive com o clima europeu. Então, assim, é claro que até quando a gente vai treinar, treinar lá, a gente sentia que, né, a transpiração é muito menor. Então, essa necessidade do consumo de água, é claro que isso é uma conta geral, não importa o tanto que você transpira, mas já que você transpira mais num clima tropical igual o nosso aqui, essas necessidades são muito mais aumentadas, né? Então, a gente não pode levar essas regras para qualquer tipo de ginasta, em qualquer situação, em qualquer lugar, né? A gente tem que saber ponderar isso aí, mesmo das diferenças de cultura, igual você falou, isso é cultural lá, mas não se aplica aqui, não deveria se aplicar lá também, né? Mas muito menos aqui, onde a gente tem um clima praticamente quente o ano inteiro. Eu acho que
uma equipe multidisciplinar realmente é o ideal, né, para qualquer equipe de ginástica, qualquer equipe de qualquer esporte. Mas a gente sabe que no Brasil, eu acho que os clubes principalmente, né, ainda estão longe disso, né? Então, mas hoje em dia a gente tem tecnologia, né? Então o conhecimento está aí, dá pra gente pesquisar, né? Os treinadores também estarem pesquisando e tudo mais para não cometerem esse tipo de erro, né? Com certeza. E eu vejo assim, que isso ainda tem muito que crescer, né, essa visão multidisciplinar da GR, mas eu vejo que se comparado a uns 10 anos atrás, quando a gente estava ali, eu e você, Gé, Débora é muito novinha, mas eu e você, Gé... Tava assistindo você. Exato, tava lá, começando no mirinzinho, né? Se a gente for comparar hoje, graças a Deus, as equipes, né, as professoras, as técnicas já têm essa visão do quanto é importante trabalhar em equipe multidisciplinar, o quanto que isso cresce uma equipe, o quanto que isso mantém uma equipe por mais tempo, né, até a categoria adulta e tudo mais. Então eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais, né, e que isso possa ser uma realidade cada vez maior nos nossos clubes. Sim, com certeza. Na seleção, acho que a gente pode ver, assim, uma crescente muito significativa nesse sentido, né? Porque quando eu entrei na seleção, primeira vez de conjuntos, em 2010, não tinha a estrutura que tem hoje, né? E a gente vê como a ginástica do Brasil está crescendo, né? E eu acho que esse crescimento se deve não a só a parte técnica específica, né, mas também todo o trabalho dos profissionais que tem por trás, né, fisioterapia, psicologia, nutrição, né, e eu acho que isso é muito importante. Também queria falar aqui da professora, a doutora Renata, né, ela que trabalha com a seleção lá em Aracaju, e também quando ela entrou na seleção, a nossa mudou bastante, assim, sabe? Ela sempre teve, assim, uma conversa muito franca com a Camila, então era bem tranquilo, a gente ia lá no consultório dela, fazia as consultas individuais para cada uma, os cardápios individualizados de acordo com as necessidades de cada ginasta. Eu acho que isso é muito importante e é muito bom, né, Drica? A gente vê hoje como que isso melhorou a nível seleção, né? Nossa, com certeza. Você falando aí, eu já vou lembrando, né? E quando eu entrei na seleção de conjuntos, né, em 2011, a gente se virava, assim, a gente trabalhava com o que a gente tinha, meninas muito novas, com a seleção ainda com poucos recursos, Camila fazendo tudo o que podia, e a gente realmente tinha pouco esse suporte. Ela é realmente uma referência, assim, com certeza. Sim. Referência até pro trabalho que eu desenvolvo hoje. A gente tem essa rede maior para as meninas e isso, né, é fruto de todo o trabalho e os resultados não mentem, né? É a Renata, maravilhosa, nutricionista, que me ensinou demais, né? Porque eu ainda era estudante, aprendi demais com Renata. Eu lembro toda vez que eu ia na consulta, a gente ficava conversando sobre nutrição. Débora, e conta aí como que tá, porque a dica, a gente não tá mais na seleção, não somos mais ginastas, mas você tá vivendo isso agora, né? Olha, vou falar que eu amo a Renata, eu falo que ela é uma inspiração pra mim, as meninas não gostam quando eu vou aí junto comigo na consulta, que eu fico, se deixar, fico horas e horas conversando com a Rê. Aí ela fala, isso daqui, eu pergunto, isso daqui, aí ela explica tudo, eu vou lá e pergunto outra coisa, eu gosto bastante dessa área da nutrição. Nossa, a Rê é bem preocupada assim com a gente, ela sempre se preocupa, não só com peso, isso daí, mas ela sempre pede os exames todos, exame de sangue, densitometria, ela quer ver a sua composição corporal para ver o que pode ajeitar.
ela sempre pergunta se você tá conseguindo seguir a dieta certinho, porque não vai só atrapalhar no seu corpo, né, mas no treinamento vai atrapalhar muito. Ela pergunta se a quantidade de suplemento que ela tá receitando tá boa, se você precisa mais, sabe? São várias dicas e várias orientações que fazem total diferença pra gente. E eu acredito muito que 2 palavras, assim, ser sincera, né, ser franca com toda a equipe, principalmente com a nutricionista do que você tá comendo, porque não adianta mentir. Vai aparecer não só na balança, mas como no teu corpo e pode te prejudicar muito. E o equilíbrio, né? Você equilibrar a quantidade de água, você equilibrar a sua alimentação, você equilibrar também quando quiser uma coisinha diferente. Porque, cara, é muito chato quando fala que é proibido. Atiça muito mais a vontade, Drica. Com certeza, isso aí a gente trabalha muito na nutrição comportamental, a gente tem que ter essa ideia de que nada é proibido, né, e ter essa relação com a equipe, né, multidisciplinar, com a sua técnica, com a nutricionista, igual você falou, de ser muito franca mesmo, porque a partir do momento que você impõe que alguma coisa é proibida, né, isso se torna um peso maior, e esse peso aumenta a ansiedade, que aumenta as vontades de comer, e o nosso corpo é muito inteligente, ele pede o que ele está precisando. Então, principalmente essa questão da ansiedade e tal, a gente vai em cima do quê? Dos carboidratos, dos açúcares, né, que são os alimentos que dão essa sensação maior de bem-estar. Então, não adianta, não tem como fugir, a melhor estratégia mesmo é ser sempre franca e fazer o planejamento como deve ser feito, porque ele é individualizado e ele vai suprir as suas necessidades e ter uma boa relação quando é o momento, né, de apertar mais a dieta, o momento de liberar um pouquinho mais, isso é normal. Né? É normal também ter uma oscilação de peso em momentos de competição, em momentos fora de competição, para que, né, essa relação aí tranquila com a alimentação aconteça, com certeza. Até porque lá na frente isso pode ocasionar transtornos alimentares, né, que a gente sabe que existe, né, na ginástica, no balé também, né, por conta dessa cultura corporal, né, de ter que estar sempre muito magra. Então, essa restrição do proibido, eu acho que acaba gerando, né, Drica, esse tipo de transtorno. E eu queria que tu falasse um pouquinho dos transtornos alimentares na GR. Uhum. Isso é um assunto delicado, né, mas que a gente tem que falar, isso é muito importante. Então, a modalidade também, infelizmente, tem alguns transtornos chaves, vamos dizer assim, que a gente tem que estar prestando atenção. E aí, quando eu falo a gente, é não só o nutricionista, quanto a professora, quanto a família dessa ginasta, a gente tem que ficar atento aos sinais, porque os transtornos podem acontecer, os gatilhos podem acontecer desde a infância e pré-adolescência dessa ginasta. E os transtornos mais comuns dentro da modalidade é a compulsão alimentar, né, que é o descontrole na hora de consumir o alimento. O indivíduo come sem nenhum tipo de controle, em quantidades muito grandes, até às vezes até passar mal. E também outro transtorno muito comum, infelizmente, na modalidade que a gente tem que ficar atento é a bulimia, que muitas vezes é combinado com a compulsão, né? Então, comer em grande quantidade até se sentir mal e logo após induzir o próprio vômito. Então são 2 transtornos seríssimos que precisam ser tratados com urgência, se caso isso aconteça, e ser tratado com uma equipe multidisciplinar, não só o nutricionista, nesse caso entra o psicólogo também, que é de extrema importância para que tudo se resolva. Então, assim, sinais clínicos como apatia, ou, né, que é aquela moleza, né, aquela sensação que a ginasta, que a menina tá sempre muito devagar, muito pálida, com aquele aspecto de doente, mas às vezes não chega nem a tudo isso. Se você, por exemplo, reparar uma perda de peso muito brusca, num espaço pequeno de tempo, ali uns 2, 3 meses, uma perda muito grande, também é de se ficar de olho. Muito cansaço, cãibras, olheira, perda de cabelo, unhas quebradiças. Então tudo isso são coisas que a gente pode estar olhando, pode estar prestando atenção e estar conversando sempre, né, com as suas ginastas para ter esse diálogo aberto para que nada disso aconteça.
como a ginástica rítmica é um esporte que exige, né, essa magreza e tudo mais, né? Faz parte da disciplina, né? A disciplina do atleta, né? Ter alimentação regrada, né? E não tem caminho mais curto para isso, né? Disciplina mesmo. E eu acho que realmente isso é muito, muito importante. E agora, nessa época de quarentena, isso também acho que a gente poderia falar, se você tem dicas para dar para as meninas que estão em quarentena agora, que a gente sabe que, né, é um período difícil e às vezes é mais difícil de manter a dieta. Se você tem alguma dica para dar para as meninas e tudo mais, também que não precisa ficar sem comer, né, Drica? Exato. Eu falo assim, que esse período que a gente está vivendo está sendo determinante para os atletas. Então, como assim? É determinante para o momento que tudo isso passar. Como a gente está se portando agora, como os atletas, as ginastas que a gente está falando em questão, estão se portando agora, nesse período de quarentena, em relação à alimentação, em relação ao treinamento. Isso vai ser uma consequência lá na frente, quando tudo voltar ao normal, quando as competições voltarem, os treinamentos presenciais também, né? Então a gente tem que pensar sempre dessa forma. Ser atleta é um estilo de vida, a gente não pode deixar isso de lado, porque a nossa rotina mudou, né? Então a gente vive o esporte, a gente vive o treinamento, a gente vive na alimentação, no descanso, isso aí é ser atleta, né? Então, esse período de quarentena, eu tenho algumas dicas que são até super tranquilas. Eu acho que o momento que a gente está vivendo, a gente tem que aproveitar agora para se conhecer um pouco mais. Então, aproveitar que os treinos estão um pouquinho mais leves, né? A gente não tem como botar tanta intensidade treinando dentro de casa. Então, é um período legal para a gente começar a perceber o que realmente a gente está sentindo de fome, o que é vontade de comer, as mudanças de sensação de fome de um dia para o outro, perceber que alguns dias você sente mais fome e respeitar isso, e alguns dias você sente menos fome e também respeitar isso. Então, usar esse período como um período de aprendizagem mesmo, para quando a sua rotina voltar, quando tudo voltar ao normal, né, esperamos que o mais em breve possível, vocês possam ter, né, esse autoconhecimento em relação à alimentação e poder colocar isso em prática para que seja cada vez mais leve essa relação com a comida mesmo, né? Então, assim, não precisa se privar de comer um docinho, de comer uma coisinha diferente, não tem necessidade de excluir isso, principalmente nesse momento. A questão é a quantidade, né, as porções, isso não deve ser uma rotina, e sim exceções como é na sua rotina normal. Então, acho que lidar da forma mais leve possível com a alimentação nesse período, sem se cobrar demais, mas também sem relaxar demais, né? A gente está num período que é complicado, mas que também é importante para quando a nossa vida voltar ao normal. E Débora, como que tá sendo para você, assim, essa questão de quarentena, de treino, de dieta, além de toda essa quarentena que o mundo tá passando, você também passou por cirurgia recentemente, né? Então a alimentação também é importante, né, Drica? Na recuperação de lesões, né? E eu acho que isso é muito importante. Débora, fala pra gente um pouquinho como tá sendo pra você. Se tiver alguma pergunta específica pra Drica também, pode abrir o jogo aí. Gente, fácil não é, tá? Tem dia que eu tô igual uma draga, eu quero comer tudo, mas eu acredito que eu tô conseguindo lidar bem, sabe? Às vezes eu exagero um pouquinho, mas eu consigo voltar, eu tô conseguindo manter o peso. Eu não tô ficando sem comer, eu não tava muito com o hábito de beber 2 litros de água por dia, daí a minha irmã tava me cobrando, daí eu sempre me policio a beber bastante água, porque eu sei que isso faz muita diferença. Como eu tô em casa também, eu tô fazendo um check-up pra ver se tá tudo certo, indo aos médicos, né, pra ver, sei lá, se tem alguma coisa que eu preciso melhorar. A Renata também entra em contato com a gente. Eu tô conseguindo seguir, né, ao máximo que tem em casa, não é igual a comida da Carla lá, mas é o que dá pra seguir. Como eu amo salada, eu como salada todo dia, e eu acho que eu também tenho muita influência agora da minha mãe. Antes ela não era uma tão boa influência assim, né, porque ela não tinha uma alimentação muito regrada.
E daí eu marquei uma nutricionista pra ela. Eu tinha até perguntado se a Drica tinha alguém pra indicar aqui na Serra. E ela falou que conhecia o trabalho dessa Nutri. Daí, como chamava Débora, eu coloquei a minha mãe na Nutri, né? A minha mãe queria me dar um fora, gente. Mas eu falei, não, mãe, você vai? Daí ela foi, a Nutri passou a dieta, gente. Que orgulho. A minha mãe já perdeu 21 quilos. A minha mãe secou real. Sim, gente, sim, arrasou. sim. E, tipo, ela não tomou nada e ela nem fazia exercício físico direito, mas a minha mãe não para em casa. E a minha mãe, ela só mudou a alimentação, sabe? Ela cortou açúcar, refrigerante, essas coisas. E, nossa, eu fiquei muito orgulhosa. E aqui em casa eu vejo a determinação dela, sabe? Isso me motiva também a continuar na minha dieta. Tem dia que ela fala, eu quero comer um doce. Eu falo, eu também. Daí a gente vai lá e pede um doce. Ou ela pega e faz um bolo fit, sei lá, que ela fez um bolo maravilhoso de banana. E daí ela tá nessa reeducação alimentar e se alimentando melhor. Então, eu acho que isso também me motiva mais a seguir mais ainda dieta, sabe? Sim, com certeza, Débora. Tendo o apoio dentro de casa é muito mais fácil, né? E que bom, Nossa. Parabéns pra sua mãe que perdeu 20 quilos. Parabéns. Verdade, admirável parabéns. Ela tá arrasando. E Isso aí. olha, se for Sem pelo sofrimento, meu pai, né, Débora? Sim, sem sofrimento. Ela só falava, não vou comer isso. Aí daí ela não comia. Eu, meu Deus, já sei de onde eu tirei a determinação. Ó, se for pelo meu pai, eu viro uma bola, porque o meu pai é uma draga. E tem dia que eu tô igual a ele. Mas tem dia que eu tô mais controlada, sabe? Tem dias e dias eu percebo isso. Isso eu acho que é muito importante, como a Drica falou, né? O autoconhecimento, né? Tá se conhecendo, percebendo, né? O que é fome, o que é ansiedade e tudo mais. E que bom que você tem esse apoio em casa. E eu tenho certeza que sua mãe tá muito mais feliz agora, né, Débora? Sem dúvidas, que antes era muito chato quando eu vinha pra casa e, sei lá, eles comiam tudo normal, assim. E daí eu ficava, eu não posso. Daí aí eu comia, assim, mas, era chato, né? Mas agora é normal, eu me sinto em Aracaju, assim, bem mais regrado, normal. Quando eu quero comer um doce, eu pego e como. Eu já falei com a Renata, olha, Rê, eu não tô comendo nos mesmos horários, mas... Quando eu sinto fome, eu como. Às vezes eu não sinto fome, mas eu como também. E se, o meu peso aumentou, eu tô desse jeito. Eu vou percebendo o meu corpo e também as minhas vontades. E se eu tiver uma vontade de alguma coisa, eu como, mas não exageradamente. Eu acho que esse é o segredo, né? O equilíbrio de tudo. Com certeza. Vou levar em consideração o exemplo da sua família, que me deu até uma ideia aqui, né? Eu acho que ter essa mudança familiar ajuda demais. Então, mais uma ideia para essa quarentena, né? Então, já que a gente tem, se você tem uma filha atleta, uma filha ginasta, é muito mais fácil para ela se toda a família, toda a rede familiar conseguir melhorar esses hábitos. Isso vai ser bom para todo mundo. Com certeza. Né? Sim. Gente, mudou muito, porque a minha mãe era tipo pilar, né? E tudo que ela fazia refletia na família inteira. E quando ela falou, vou comprar pão integral. Tipo, se tiver pão integral, todo mundo come pão integral. Daí ela, não vou fazer arroz hoje. Se não tiver arroz, ninguém come arroz. Ela começou a fazer salada todo dia. E quando ela foi pra Aracaju lá cuidar de mim no pós-cirurgia, daí que ela ainda ficou mais ainda na dieta, né? Por lá ter essa alimentação mais regrada. E nossa, foi demais, gente. Eu não sofri no pós-operatório. Eu também não aumentei peso, mas eu perdi massa magra, né? Normal. E tipo, a minha mãe tava lá comigo me apoiando um monte. Mas antes da cirurgia a gente foi pro restaurante. A gente comeu camarão mesmo. Nem sei se podia porque era pré-cirurgia, né? Mas deu tudo certo, gente. Mas depois a gente só comia salada, fruta, um monte de coisa. Foi demais. Ai, Débora, você é demais, meu Deus. Isso é ótimo. Muito bom, Drica, ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por estar compartilhando com a gente, com a comunidade toda da ginástica, né? Sobre a alimentação, sobre os mitos, tabus, né? E, gente, eu acho que ficou muito claro o quanto um nutricionista é importante, né? Para um atleta, para melhorar a performance, para tudo, né?
E muito obrigada, Drica, muito obrigada mesmo. Quero te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo também. E eu acho que é muito bom, assim, quando nós que fomos ginastas, né, ginastas da seleção principalmente, a gente continua na área, né? Pode não ser como treinadora, mas você como nutricionista agora, com certeza você viveu, né, por muitos anos a ginástica rítmica, então muito bom você estar agora estudando para poder ajudar a comunidade do outro lado, né? Muito bom, parabéns, Drica. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite novamente. E é isso, eu falo que assim, o quanto que eu puder agregar aí com o esporte, com a EGR, eu vou estar agregando. Então, no meu lado profissional, né, tanto pela nutrição quanto pela educação física, lá no meio de arbitragem. Então, assim, eu gosto de estar no meio da ginástica de várias formas. Então, pretendo sempre estar ajudando realmente para que a ginástica no nosso país cresça cada vez mais. Maravilhosa, Drica, eu já falei 1000 vezes, mas eu sou sua fã. Você é uma inspiração e você é um exemplo a ser seguido de ginasta, de profissional. Nossa, eu amo muito você. Obrigada de coração por ter participado desse episódio, Drica. Ai, obrigada a você, Deb. Estou com saudade, inclusive. Eu também. Tão perto, mas tão vamos longe. Aproveitar que as consultas estão online e vamos consultar com a Drica maravilhosa. Com certeza, aí. Drica. Faça seu Instagram aí pra galera. Meu Instagram é @DrielleDaltoé, Drielle DRIELLY, Daltoé DALTOE. Tem que soletrar porque, né, o nome é diferente. Drielle Daltoé. Show, isso aí, gente. Sigam a Drica, Drielle, sigam ela para ter mais informações, ter o contato dela. E é isso. Obrigada demais, Drica. Amei demais ter você aqui com a gente. Eu também amei. Obrigada, gente.